remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se nele posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no muito sábia nas suas instruções. Ela nos ensina que nós não podemos agradar a Deus sem fé, que nós precisamos viver de modo digno na presença do nosso Deus, para que permaneçamos firmes na fé. Nós devemos louvar ao nosso Deus, porque é pela instrumentalidade desta fé que nós somos salvos e somos sustentados dia a dia. E a Bíblia também nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Portanto, quero convidá-los nesta manhã a juntos meditarmos na palavra do nosso Deus, e que a nossa fé seja fortalecida, seja sustentada pela palavra que ouviremos. Eu quero convidar os irmãos ainda em Hebreus capítulo 11, os versículos 5 e 6. Texto que nós tomamos para a nossa meditação nesta manhã. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado
para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Convido o reverendo Fábio a nos dirigir a Deus nesta oração, pedindo que Deus nos ilumine a mente e o coração para entendermos da sua palavra. Senhor Deus, bondoso Pai, até agora nós cantamos louvores a Ti, fomos instruídos na sabedoria da leitura bíblica, o Senhor revelou. Agora, Pai, pedimos que nos abençoe com a Sua palavra pregada. Amém, Senhor. Abrindo o nosso entendimento, fortalecendo a nossa fé, guardando o nosso coração para não pecar contra Ti. Senhor, use o pastor para nos comunicar a palavra e por ela glorificarmos o Teu nome. Ajuda a nós que iremos ouvir. Eu particularmente te dou graças por poder ouvir hoje. E também o Teu servo que irá pregar. Ambos precisamos da Tua iluminação, da Tua direção. É verdade. A Deus, eu quero colocar diante de Ti alguns pedidos de oração. Oro pelo meu sogro, que a Tua mão esteja sobre ele. A irmã Tamara, primo do Renato Luan, nós temos orado. O Aclésio, são pedidos que o Renato tem em seu coração. Ó Deus, guarda o Renato do seu trabalho, a sua mãe, está aqui hoje conosco, Dona Maria, que ela conheça o Senhor Jesus Cristo e encontre paz com Deus. Nós te damos graças, porque o Senhor tem cuidado dessa família. Abençoe os demais membros da igreja, Emanuélia, Dengue, minha própria mãe, entre muitos. Em nome de Jesus, abençoe-nos com sua palavra. Amém. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, escrita por um autor que nós não conhecemos, a carta aos Hebreus, e a preocupação deste autor ao escrever a sua carta a irmãos judeus que haviam abraçado a fé. O objetivo dele é apresentar aos seus leitores a supremacia de Cristo. Ele vai nos instruir ao longo da sua carta, na sua epístola, que Cristo, ele é maior do que os profetas, é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, maior do que Arão. E isto ele vai tratar nos capítulos de 1 a 10. No capítulo 11 desta carta, ele vai então dar início à sessão final desta epístola, que vai do capítulo 11 até o capítulo 13. O fato de Cristo ser uma pessoa superior e de exercer um sacerdócio superior deve nos encorajar a depositar nele a nossa fé e a nossa confiança. Os leitores desta carta, eles estavam passando um momento difícil. A maioria deles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Eles estavam sendo pressionados a abandonar a fé em Cristo Jesus e retroceder à velha prática judaica e depositar em Moisés a sua confiança, em Moisés e na lei.
Portanto, eles estavam sendo induzidos pelos seus familiares, pelos seus conterrâneos, a confiar em coisas visíveis deste mundo e não nas realidades invisíveis de Deus. Em lugar de se deixar levar para o que é perfeito, eles estavam agora retrocedendo para a perdição. Em Hebreus capítulo 11, todos os cristãos são chamados, são convocados a viver pela fé. Um estudioso da palavra de Deus nos diz assim: os primeiros leitores tinham as suas raízes profundamente fincadas na história, e é nessa história que o autor baseia o seu apelo, o qual, à medida que se desenvolve, transforma-se, porém, gradualmente num argumento implícito. Ele destaca homens de fé na velha aliança, a fim de que possa renovar a lealdade para os da nova aliança. Ele faz uso do que é precioso e sagrado para reforçar justamente as lições que procurou realçar aos seus leitores. Eles irão imitar melhor a religião dos seus pais, não voltando ao judaísmo, mas apegando-se a Jesus como Salvador e Senhor. Portanto, a exortação que o autor desta epístola faz aos seus leitores e a nós hoje é que eles deveriam confiar em Deus. Ele está encorajando eles e a nós a colocar toda a sua fé em Deus, achegando-se a Ele. E, portanto, como ele vai dizer um pouquinho mais à frente, eles deveriam levantar as mãos caídas e os joelhos trôpicos, certificando-os de que não deixem de obter a graça de Deus. É interessante, amados irmãos, que quando nós estudamos o capítulo 11 na carta aos Hebreus, o autor ele não tem a preocupação, ele não tem a intenção de definir a fé. Ele não traz aqui no capítulo 11 uma definição de fé. O seu objetivo, na verdade, é apresentar uma descrição da fé, do que ela faz e de como a fé funciona. E não há dúvidas, meus amados irmãos, de que a melhor maneira de nós crescermos na fé é andando, é caminhando com aqueles que têm fé. É desta forma que nós podemos fortalecer a nossa fé. E é por isso que a partir do versículo de número 4, o autor desta carta vai nos dar e apresentar o testemunho de grandes homens e grandes mulheres de fé do Antigo Testamento. Agora, nós devemos lembrar, irmãos, que o foco do autor, ao mencionar esses homens, ao mencionar essas mulheres, em toda a variedade de experiências que eles obtiveram e tiveram ao longo da sua história, não é focar nessas experiências vividas por eles, mas o objetivo dele é focar na fé singular que mostra suas várias facetas a partir da vida e testemunho destes homens e destas mulheres. Então, por meio de personagens históricos e bíblicos, o autor vai personificar a fé que ele está recomendando aos seus leitores e também a nós, de maneira que nós possamos encontrar todas as coisas que a fé realiza e os benefícios que ela nos proporciona e nos comunica. No versículo 4, quando ele traz o testemunho de Abel, ele vai evidenciar a verdade de que a fé é o instrumento, é o meio pela qual a pessoa salva, ou a pessoa é salva. Ele está falando de uma fé que justifica. O cristão é justificado diante de Deus mediante a fé.
não é de obras, não é de uma vida moral, mas a justificação, a salvação do cristão se dá única e exclusivamente pela fé, pela graça operosa de Deus. E é esse o testemunho que nós encontramos de Abel. E essa mensagem ele continua falando e nos ensinando. Abel continua apontando para a realidade de que a fé é o instrumento que nos leva a experimentarmos a nossa salvação, a nossa justificação em Cristo. E esta fé que nos justifica, ela nos conduz a cultuar Deus da forma correta, de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade, levando-nos então à obediência. Portanto, nós podemos dizer que a fé não é um sentimento que criamos, mas é a resposta de corpo e alma àquilo que Deus revelou em sua palavra. Agora, nos versículos 5 e 6, que é o texto que eu separei para a nossa meditação nesta manhã, ele nos traz agora o testemunho de Enoque, o sétimo da linhagem de Adão. Esse homem, ele era tão querido de Deus, que Deus tomou para si, sem exigir que ele sofresse as dores da morte. Isso aqui é fantástico. Enoque andava tão próximo de Deus, que Deus o livra do sofrimento da morte. Observe-se, irmãos, que o autor desta carta nos apresenta os heróis da fé dentro de uma ordem cronológica. Primeiro ele vai apontar-nos para Abel, para uma fé que salva, que nos justifica. Depois ele vai então apontar-nos para Enoque, para uma fé que agrada, que glorifica a Deus. Nós não podemos agradar a Deus sem termos experimentado o renovar do seu poder nas nossas vidas, experimentando da sua salvação. Nós não podemos adorar a Deus com sinceridade e em verdade se antes nós não formos justificados. É isto que ele está destacando. Portanto, nós encontramos aqui nessa sequência, principalmente em relação àqueles que viveram antes do dilúvio, né? Ele está falando de Abel, de Enoque e Noé. Ele vai nos ensinar que a fé repousa na obra de Cristo, que nos justifica e que nos leva agora a evidenciá-la numa vida que agrade a Deus. Enoque viveu antes do dilúvio, como nós acabamos de dizer, um período da história em que a maldade dos homens crescia. No Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós lemos: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E em contrastes a estes homens maus, que dia a dia se aprofundavam no pecado e se distanciavam de Deus, nós encontramos Enoque, que se agradou de Deus. E por quê? Por causa da sua fé. Como nós lemos no início, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Um certo pregador contemporâneo disse o seguinte: Deus se agrada de homens e mulheres com uma vida de fé. Fé não é um ato para o início da vida cristã, não é uma atitude para determinados momentos da vida cristã. A fé é um estilo de vida. E é por isto, compreendendo isto, a fé como um estilo de vida, como uma demonstração de que fomos justificados e por isso vivemos para agradar a Deus, que eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre uma fé que agrada
a Deus com base no testemunho de Enoque. Primeira coisa que nós podemos perceber neste texto, irmãos, é que a fé que agrada a Deus crê na existência de Deus. O primeiro ato de fé é crer na existência de Deus. O autor nos diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê em Deus? Reverendo Sproul, no seu livro O que é Fé, ele afirma que muitos de nós somos ateístas na prática. Podemos ser teístas na teoria, cremos que Deus existe na teoria, mas na nossa vida mostramos um tipo de ateísmo prático, em que não vivemos para agradar a Deus. Se não vivemos para agradar a Deus, isso só pode acontecer porque não cremos realmente que Ele é digno de nossa atenção. A exortação de Sproul é forte. Ele está dizendo, se você não crê em Deus, você vai ter uma vida que não o agrada. E se você diz que crê em Deus, mas vive de forma a não agradar a Deus, então você não tem fé. É isso que ele está dizendo. E nessa passagem de Hebreus, a ênfase está no fato de que a fé tem de ter um objeto. Muitos nos nossos dias afirmam crer sem que nada seja dito acerca do objeto ou do conteúdo desta fé. As pessoas dizem assim, eu creio que vai dar certo. Eu creio que eu vou conseguir. Eu creio que eu vou alcançar aquilo que almejo. Mas essa fé é baseada no quê? Qual é o fundamento para que ele tenha convicção de que ele vai obter aquilo que ele deseja, que ele almeja? Esse tipo de declaração nós poderíamos denominar que é fé na fé. É crer que vamos conseguir realizar ou conquistar alguma coisa. Na verdade, é uma autoconfiança. É crer que você consegue. Nada mais é do que a força do pensamento positivo. Eu tenho que ser positivo, dizer que eu vou alcançar e com isso eu vou alcançar. É crer que vamos conseguir realizar o que queremos. Agora, nada disto o autor nos fala acerca da fé. Também ele nos diz que não se trata de crer na existência de um Deus. Não é disto que ele está falando, mas ele está apontando para a fé no único Deus. Richard, no seu comentário, diz assim, em um primeiro momento pode parecer que ele está pedindo que as pessoas acreditem apenas na existência de Deus, concordem pelo menos com uma ideia abstrata de Deus. Em um estudo mais cuidadoso, contudo, ele está sendo muito mais específico. É uma tradução literal do grego seria, é necessário a qualquer um que venha a Deus, que acredite que Ele é. A fé tem de identificar o Deus da Bíblia, o Senhor que falou a Moisés da sarça ardente, como o único Deus verdadeiro. É pela fé que nós cremos na existência de Deus. Ainda que nós possamos usar alguns argumentos racionais para provar que Deus de fato existe, estes argumentos que muitas vezes nós usamos, eles não fazem alguém crer em Deus. É preciso que eles tenham fé. Esses argumentos por si só não bastam. Os argumentos podem fortalecer a fé daqueles que já creem. E os leitores desta carta, eles foram encorajados pelo testemunho de Enoque, que creu em Deus numa sociedade ímpia,
E se muitos estavam questionando se valia a pena servir a Deus por causa das perseguições, o autor vai estimular os seus leitores a permanecer na vida cristã, crendo que Deus existe. Essa é a primeira coisa que nós encontramos aqui no texto. A fé que agrada a Deus crê na existência de um Deus criador. Segunda verdade que nós encontramos no texto é que a fé que agrada a Deus desfruta da comunhão com Deus. A Bíblia resume a vida de Enoque dizendo assim: ele andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. Andar traz a ideia de conduta, de maneira de viver. Isto é, Enoque desfrutou da comunhão com Deus. E fica evidente que a fé não se trata de um ato da razão humana de considerar mentalmente como verdadeiras as afirmações bíblicas e as doutrinas teológicas. Crer significa viver com Deus. E é nesta vida com Deus que reside o agradar a Deus. A fé nos leva a viver com Deus, a andar com Deus. E é interessante que Enoque, ele obteve o testemunho de haver agradado a Deus antes de haver sido trasladado, antes da sua trasladação. Enoque demonstrou a sua fé por procurar agradar a Deus como fazem as pessoas que têm fé. Portanto, a fé é essencial à motivação do coração humano em viver de uma maneira que honra e glorifica ao nosso Deus. Se nós olharmos o texto de Gênesis, nós vamos ler que ele nos diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Não foi um ano, 365 dias, mas foram 365 anos. E o texto diz que andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Então, a fé de Enoque foi também demonstrada com os seus lábios. Mesmo vivendo numa sociedade ímpia, numa sociedade iníqua, que não buscava Deus, Enoque vai confrontar a sua geração com os seus pecados, porque ele andava com Deus. E quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. É o relato de Judas, os versículos 14 e 15, acerca da vida de Enoque. Caminhar com Deus, às vezes, irmãos, parece e pode parecer fácil, mas caminhar toda uma vida exige perseverança. E o autor desta carta estava desafiando os seus leitores a persistirem, a perseverarem, apesar das pressões que eles estavam enfrentando. E ele vai lembrar, Enoque também foi pressionado pelo seu mundo ímpio, mas Enoque perseverou. O ímpio anda segundo o curso deste mundo, mas nós devemos andar no Espírito. Você tem andado pela fé? Você tem vivido de modo a agradar a Deus? Será que você tem vivido
de modo tão digno a ponto de ter a autoridade de confrontar o descrente, revelando-lhes os seus pecados e mostrando-lhe que ele não está agradando a Deus? Uma fé que agrada a Deus é uma fé que crê no Deus Criador. A fé que agrada a Deus é aquela que é evidenciada, a fé que é demonstrada pela comunhão com Deus. Então, a fé que agrada a Deus, ela desfruta da comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, é porque você não tem fé. E a terceira verdade que nós encontramos neste texto é que a fé que agrada a Deus aguarda a recompensa de Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam, diz o autor aos Hebreus. Deus se deixa achar. Deus quer ter comunhão com aqueles que se arrependem. Calvino, o reformador, nos diz assim: Deus não se deixa buscar em vão. E esta persuasão inclui a esperança da salvação e a vida eterna. Ninguém terá o seu coração preparado para buscar a Deus, a menos que perceba profundamente uma manifestação da divina liberalidade, compelindo-o a esperar nele a salvação. Onde não se evidencia nenhuma salvação, ou fugiremos de Deus, ou não o levaremos em consideração. Alguém já disse que se você quer descobrir que uma pessoa crê em Deus, deve analisar os gastos dela. Jesus disse assim: onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Portanto, se você quer saber aonde está o coração, o seu coração, examine o seu tesouro, aquilo que lhe é precioso, aquilo que lhe é caro aos seus olhos. Você tem investido no reino de Deus? Ou você tem investido no seu próprio reino, nos seus próprios tesouros? A pessoa que vive pela fé vive para agradar a Deus e não aos homens. Enoque foi distinguido porque ele tinha em sua vida uma paixão intensa para agradar a Deus. E isso é que uma pessoa de fé faz. Irmãos, você é um homem e uma mulher de fé. Você tem vivido de forma a agradar a Deus. Uma fé que agrada a Deus. Ela crê na existência do Deus Criador, o único Deus verdadeiro. A fé que agrada a Deus tem comunhão com Deus. E a fé que agrada a Deus aguarda a recompensa de Deus. Deus não precisava nos recompensar, mas Ele é tão gracioso porque, além de nos dar a vida, Ele nos abençoa com bênçãos que nós conheceremos quando nos encontrarmos com Ele. Além de nos dar a salvação, Ele nos agracia com bênçãos em nossas vidas. Bênçãos essas que nós vamos saber futuramente. Que o Senhor permita que esta igreja caminhe de forma a agradar a Deus, caminhe com fé. Que o reverendo Fábio possa exercer o seu ministério com fé. Uma fé que agrada, honra e glorifica a Deus. E que a fé dos irmãos e do reverendo Fábio possam ser um referencial para aqueles que estão tateando, tentando encontrar a Deus e a sua salvação. Que Deus assim nos abençoe. Sacrifício
graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar e